Olá, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou Simone Capucci, psicóloga, e este é o meu canal. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre empatia, atendendo aí a uma sugestão de uma das pessoas que me acionou no Instagram. Eu coloquei lá, né, pedindo sugestões de temas para os nossos próximos vídeos, para os nossos próximos encontros, e eu achei bem legal essa sugestão. Empatia, no meu ponto de vista, é um tema bem controverso, então eu achei a ideia fantástica e estou bem feliz de poder falar isso aqui para vocês. Vamos começar então falando dessa questão de ser um tema controverso. Gente, quando a gente ouve falar em empatia, o conceito, né, que o senso comum, que a sociedade conhece, é que empatia é a capacidade que a gente tem, que algumas pessoas têm, e as que não têm deveriam ter, de se colocar no lugar do outro. Mas, quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, surge uma frase que a gente escuta bastante, que diz assim: não vamos fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Ou vamos fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Nesse sentido, eu digo que empatia é um tema tão controverso. No meu ponto de vista, eu entendo que empatia é a necessidade, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entendendo as dores e flores do outro e compreendendo que não necessariamente aquela dor e aquela flor seria minha. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu deixo de fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, e eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, eu generalizo toda a humanidade. É como se todo ser humano estivesse dentro do mesmo saco, todo mundo gostasse e deixasse de gostar da mesma coisa. E aí o que acontece? Quando a pessoa está sofrendo com uma coisa que eu me coloco no lugar dela e entendo que se fosse comigo eu não me abalaria tanto, eu julgo o outro de estar fazendo drama. E aí onde é que está a empatia? Então, nesse sentido que eu quero propor essa reflexão para vocês. Será que, de fato, ter empatia é se colocar no lugar do outro? Ou quando a gente se coloca no lugar do outro, entendendo que a gente não agiria da forma como o outro está agindo, a gente abre brecha para os julgamentos. E quando a gente julga, até que ponto a gente está sendo empata? Então, muitas vezes a gente, tentando ter empatia, acaba não tendo empatia. As pessoas, elas não dão o mesmo peso, a mesma importância e o mesmo valor para as mesmas coisas. Tem coisas que o outro não gosta e que não me afetam. Tem coisas que o outro gosta e que eu detesto. Empatia, então, gente, seria a capacidade de atender às demandas do outro da maneira como ele gostaria de ser atendido e não da maneira como eu gostaria que fosse se eu estivesse no lugar dele. No sentido de que, muitas vezes, eu tenho que fazer para o outro uma coisa que eu detestaria que fizessem comigo, simplesmente porque a pessoa adora. Ou então, eu ter o cuidado de não fazer com o outro uma coisa que eu sei que ele detesta, ainda que se fosse comigo, eu não me importaria. Porque senão a gente julga, gente. A gente acha que o outro tem que viver da nossa maneira, no sentido daquilo que a gente acha certo, que a gente acha errado, bom, mal, bonito, feio, legal, chato. Isso são conceitos subjetivos, cada um tem o seu. Muitas vezes a gente olha para a vida do outro e fala: meu Deus, olha o que o fulano está fazendo. Me explica se tem cabimento a pessoa viver desse jeito ou fazer um negócio desse totalmente errado. Gente, para tudo, só um pouquinho. Errado para quem? Errado para mim. Se eu acho errado, eu não coloco aquele conteúdo na minha vida e no meu dia a dia. E nas experiências que eu vivo, eu tomo cuidado para não cometer aquilo que eu acho errado.
Mas eu tenho que entender que se o outro está fazendo isso na vida dele, talvez para ele não seja errado, talvez seja certo ou simplesmente seja neutro, tanto faz, está tudo bem. As pessoas vivem a vida delas à maneira delas e ter empatia nada mais é do que respeitar as escolhas dos outros e entender que as pessoas vivem as consequências daquelas escolhas e que às vezes para você é o fim do mundo, mas que para a pessoa está tudo bem. É o não julgar, é o não colocar o dedo, apontar o dedo. Isso é ter empatia. É não achar que o outro está fazendo drama quando ele mostra um sofrimento intenso para alguma coisa que não te afetaria. Porque para ele aquilo tem importância, ainda que para você não tenha. É entender que aquilo que faz o outro feliz para você é um absurdo. A pessoa não poderia de maneira nenhuma ter feito aquilo. Para você, porque você acha um absurdo. Para a pessoa aquilo é importante, aquilo está trazendo alegria para ela e ela não está tendo consequências nas quais ela não esteja disposta a lidar. Às vezes a pessoa está disposta a pagar o preço para viver aquilo que ela escolheu na vida dela e ninguém tem nada a ver com isso e está tudo bem. É entender que ninguém é vilão ou vítima de nada, que as pessoas fazem para os outros aquilo que os outros permitem e que às vezes eu, no lugar da pessoa, não permitiria, mas ela permite, então ela também não é nenhuma coitadinha. Ela está aceitando viver numa situação. E a partir do momento em que ela aceita viver aquela situação, aquela pessoa que está envolvida na situação e você acha que era o vilão da história, não é tão vilão assim, porque ele só está fazendo com ela aquilo que ela está permitindo. E se de um lado ele faz e de outro ela permite, e se está tudo bem assim, a gente de fora não tem absolutamente nada a ver com isso. No sentido de querer se colocar no lugar daquele que a gente acha que é um vilão, achando um absurdo aquilo que ele faz para uma determinada ou para várias pessoas, ou se colocar no lugar da vítima, achando que ela é uma coitadinha, ou falando que se fosse você no lugar dela, você jamais admitiria aquilo, porque você não está no lugar dela. Você não sabe por que ela admite aquilo, você não sabe quais os recursos internos que ela tem para lidar com aquela situação, você não sabe que prioridades ela tem na vida dela, você não sabe que importância e que peso que ela dá para aquilo. De repente, abrir mão de alguma coisa que causaria um sofrimento intenso para você é muito mais fácil do que abrir mão daquilo para a pessoa que você está olhando de fora, porque envolve toda uma série de outras questões que você olhando de fora desconhece. Ou, de repente, teria um recurso interno para lidar com aquilo de uma forma que a pessoa não tem. Então, gente, a reflexão desse tema é essa. Até que ponto ter empatia é de fato se colocar no lugar do outro? E se muitas vezes se colocando no lugar do outro, isso não nos leva a julgamentos e a de repente até invadir o espaço da pessoa com julgamentos que fogem do nosso alcance, compreender o porquê de muitas vivências, né? Então, quando eu me coloco no lugar do outro e não entendo o que o outro faz, eu julgo. Agora, quando eu tenho empatia o suficiente para entender que o outro não sou eu, que ele não gosta das mesmas coisas que eu e nem desgosta das mesmas coisas que eu, quando eu consigo ter essa compreensão, eu consigo de fato ser empata, porque eu respeito as escolhas de cada um e o modo de viver de cada um, sem apontar o dedo, achando que o outro tem que viver a vida dele da maneira como eu acho certo. Que o outro não pode fazer na vida dele uma coisa que eu acho errado, como se as pessoas tivessem que viver de acordo com as nossas regras. Certo, gente? Então, era essa reflexão que eu queria propor para vocês. O tema de empatia, ele é bem curtinho, porque a mensagem é essa mesmo, né? Se colocar no lugar do outro ou simplesmente entender que o seu lugar é o seu e que o do outro é o do outro. E que aquilo que afeta o outro não necessariamente vai te afetar, mas isso não diminui a dor dele. E aquilo que para ele é um mar de rosas, aquilo que faz ele se alegrar imensamente, para você, às vezes não era nada, né? Nossa, fulano ficou feliz da vida por causa disso.
Nossa, o fulano tá fazendo toda essa tempestade em copo d'água, todo esse drama só por causa disso? É, gente, só por causa disso, porque para esse fulano isso tem uma importância e um peso que para sua vida não tem. E vice-versa. De repente você tem um sofrimento intenso com um conteúdo que se fosse com o outro ele tiraria de letra e também não daria bola. E na visão dele quem está fazendo drama é você. Simplesmente porque se colocando no seu lugar, ele não consegue entender a dor que você sente. Quando ele consegue se colocar no lugar dele e olhar de fora, olhar você no seu lugar, estando ele no lugar dele, ele consegue entender que você não é ele não é você e que, portanto, você tem uma maneira subjetiva de vivenciar as suas experiências e que é diferente da maneira dele. E aí a gente consegue abrir mão dos julgamentos. O que é certo? O que é errado? O que é bonito? O que é feio? O que é legal? O que é chato? O que é... Sei lá, gente, todas essas ambiguidades, todas essas contradições que a gente vive, elas são muito subjetivas. O que é certo, legal e bonito para um pode não ser para o outro. O que é errado e feio para um pode não ser para o outro. Ter empatia é entender que o outro não é você. É entender que o conteúdo do outro é do outro, que a maneira como ele vive a vida dele é a maneira dele. E que ele não precisa viver a vida dele de acordo com os teus julgamentos. Que aquilo que você acha errado para ele tá tudo bem. Que aquilo que você acha certo para ele pode ser o fim de mundo, mas é só o conteúdo dele, é só a opinião dele. Você não vai deixar de viver a sua vida, a sua maneira, porque a outra pessoa está criticando, não está entendendo. E vice-versa. Certo, gente? Era essa reflexão que eu queria propor para vocês. O vídeo ficou um pouco mais curtinho, ficou um pouco mais objetivo, e aí sobra mais tempo aí para vocês refletirem nisso. De que forma vocês estão sendo empatas? Se colocando no lugar do outro para tentar entender as emoções que o outro vive e não entendendo, acaba julgando, ou se colocando no seu lugar e olhando de fora e entendendo que muitas vezes aquele conteúdo que está passando na vida do outro, para ele é importante sim, para ele tem um peso sim, positivo ou negativo, ainda que se fosse com você não teria. Ainda que você fosse viver essa experiência de uma maneira diferente, essa é a maneira da pessoa que está passando por aquilo viver a experiência dela. Certo, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Convido todo mundo aí para dar um like no vídeo, para seguir nas redes sociais, Instagram /Simone Grazi, Facebook Simone Capucci Psicóloga. Se inscreve aí no canal também, clica no sininho para receber as atualizações e vamos interagir, gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer complemento para o tema, pode comentar aí. A gente vai conversando, interagindo, à medida que eu posso eu vou respondendo aí as questões que vão surgindo e vamos aí, interagindo juntos. Beijos, é isso aí, fui!